Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é Mariana Pimenta. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando. É uma satisfação enorme estarmos reunidos hoje para mais uma edição do Webinar Leite. O Grupo Reagro e parceiros têm o privilégio de realizar mais uma edição. Realmente tem sido momentos de muita troca de informação e experiências para a turma que atua ou se interessa pela atividade leiteira. Hoje, então, vamos falar sobre reprodução, um tema bastante interessante, condição anovulatória, incidência, eficiência reprodutiva, fatores de risco e tratamento, com Pedro Monteiro. Pedro Leopoldo Jerônimo Monteiro Júnior, ele é médico veterinário pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, foi residente da Clínica de Bovinos de Garanhuns, da UFRPE, mestre em Ciência Veterinária pela UFRPE, doutor em Ciência Animal e Pastagem pela USP, possui pós-doutorado pela Exalc, USP e Universidade de Wisconsin, em Madison, possui MBA em Agronegócio, também pela Exalc e USP, é consultor técnico de reprodução da alta genéticas do Brasil, e atualmente é pesquisador na Universidade de Wisconsin, em Madison, na área de fisiologia e manejo reprodutivo de vacas leiteiras. É com muita satisfação, então, que eu passo a palavra para o Pedro. Desejo uma boa palestra a todos, estamos à disposição. Pedro, com você. Obrigado, Mariana, pela apresentação. Todo mundo me escuta, pessoal? Mariana, Pedro, ou Guilherme, vocês podem só me dar um feedback se vocês estão escutando? Estamos ouvindo muito bem, Pedro. Ok, bacana. Perfeito, Guilherme, top. Mariana, muito obrigado pela apresentação, tá? E obrigado também pelo convite, a você, o Guilherme, pelo convite de estar aqui falando para o pessoal agora à noite. Boa noite a todo mundo. Gente, eu acho o momento feito esse um momento ímpar, porque é exatamente para isso que a gente faz pesquisa, é para entregar as soluções para vocês. Para você que está no dia a dia da fazenda, ou para os próprios técnicos veterinários que dão assistência nas fazendas. Então, por que o momento é único, na minha opinião? Porque é de acordo com essa interação da gente, essa nossa conversa daqui hoje, tá? Que eu não vim apresentar nada, na verdade eu vim levantar uma pauta de uma reunião que qualquer um aqui pode falar, e é exatamente nisso aí que vocês vão me orientar para onde devem seguir as próximas pesquisas. Por isso que eu considero um momento ímpar, que é em cima disso que a gente faz a pesquisa e daqui a um futuro, a curto, médio prazo, a gente traz exatamente essas soluções. Então, hoje, como a Mariana apresentou, a gente vai conversar sobre condição ovulatória, que foi um tema que a gente vem trabalhando bastante nesses últimos anos, que assim tem grande impacto dentro do sistema de produção de leite. Ok, pessoal? Então, fiquem à vontade, se quiserem interromper, se quiserem fazer perguntas, por favor. Como eu falei, para a gente é um prazer estar aqui e compartilhar essas informações, é para isso, e esse é o nosso combustível na pesquisa, tá joia? Bem, da apresentação de hoje, pessoal, a gente dividiu ela em alguns tópicos, vou falar brevemente, 2 slides, tá? Só de introdução. Aí a gente aborda a prevalência e o efeito do desempenho reprodutivo em vacas leiteiras, fatores de risco, tratamento da condição ovular, algumas considerações finais. E aí, pessoal, para a gente não ficar com aquela coisa monótona e melhorar um pouco a interação, eu fiz 5 perguntas, tá? Que durante a apresentação eu vou colocar e vocês vão respondê-las, ok?
Então, eu vou colocar as perguntas, vocês respondem e a gente já sabe o resultado, não vai aparecer o nome de ninguém que votou nada, só vai aparecer o número e onde é que teve a maior número de respostas, digamos, a distribuição das respostas. Então, pessoal, primeiro slide, eu gosto demais desse gráfico, é um trabalho do Eduardo, tá? Do Eduardo Ribeiro. O Eduardo aqui, o que ele fez? Ele analisou o impacto do desempenho reprodutivo na produção de leite da fazenda. Então, quando você tem um rebanho aqui com aproximadamente 14,5 meses, ou seja, traduzido em 100 dias, é um intervalo parto-concepção de 161 dias, tá? Então, se você tiver um rebanho com intervalo parto-concepção de 161 dias, se a gente consegue aumentar a eficiência reprodutiva e reduzir esse intervalo entre parto-concepção a 98 dias, ou seja, a gente reduzir ele em 63 dias, a gente consegue um incremento de 1,11 quilos de leite por dia por vaca. Isso, gente, pensando no rebanho de 9 mil quilos, tá? 9 mil quilos, assim, corrigido para 305 dias de produção, a gente está falando de um rebanho de mais ou menos 30 quilos de leite dia. Então, no rebanho de 30 quilos de leite dia, se a gente aumenta a eficiência reprodutiva, ou seja, a gente reduz o intervalo parto-concepção de 161 dias para 98, a gente tem um aumento de 1,11 quilos de leite por dia. Que aí, no caso, dá um aumento no ano por vaca de 366 quilos de leite. Pessoal, hoje, quando eu estava preparando a apresentação, terminando de preparar ela, eu fiz uma conta rápida, vi que o preço do leite aí está na faixa de 1,80, 1,90, dependendo da região. Se a gente pensar nesse número aqui, multiplicar ele por 1,90, 366 quilos, 1,91 para ser preciso, a gente vai ter R$700 a mais por vaca por ano, tá? Se a gente está falando de 10 vacas, a gente vai ter R$7.000 a mais. Se a gente estiver falando em 100 vacas, a gente está falando de R$70.000 a mais de receita. E, gente, eu estou falando disso aqui puramente pela eficiência reprodutiva. Eu não estou falando aqui, não tem nada a mais de comida, de instalação, de qualquer outra coisa. Não, a vaca está na fazenda, só em a gente torná-la mais eficiente na reprodução, a gente tem esse incremento de receita feito eu acabei de falar para vocês. Então, a reprodução é muito impactante dentro da produção de leite. E isso os Estados Unidos viu, de certa forma. O que aconteceu? Geneticamente, historicamente, o americano ele foi selecionando muito vaca só para a produção de leite. Então, esqueceram um pouco da parte de reprodução e foram selecionando só para a produção de leite. E o que foi observado? Que a produção de leite subiu, de fato. Só que olha o que aconteceu com a reprodução, que é essa medida, é a taxa de preço das filhas, que é a DEP que a gente usa para analisar a fertilidade, né, das fêmeas. E olha o que aconteceu, gente, ao mesmo tempo. Ou seja, de fato, existe uma correlação negativa geneticamente, tá, entre produção de leite e fertilidade. No entanto, existem animais que podem melhorar a produção de leite e podem melhorar a fertilidade. Esses animais é o que devem ser escolhidos. No entanto, nessa ocasião aqui, ninguém observava isso ainda. Observe que a taxa de preço dos rebanhos desceram muito, só que, olha, de 2000, quando eles acordaram, eles conseguiram recuperar essa taxa rapidinho. E, obviamente, gente, isso não teve mágica para conseguir recuperar. Na verdade, foi trabalho, entender o rebanho, trabalhar em termos de estrutura, de fazenda, infraestrutura, de manejo reprodutivo. Então, tiveram uma série de ações. Mas o resumo da história, exatamente esse aumento aqui, quando foi se aproximando dos anos da primeira década desse século. E aí, gente, para a gente alinhar a prosa, para deixar a coisa bem clara, o que é condição novular? Então, condição novular, gente, é aquela vaca, quando chega no final do seu período de espera voluntário, ela está sem ciclar. Ou seja, vamos supor que a gente nós estamos com uma fazenda hipotética,
onde o período de espera voluntária é de 50 dias, certo? Então, aos 50 dias pós-parto, 50 DEL, se essa vaca não tiver ciclando ainda, ela é uma vaca em condição novular. E vaca em condição novular, gente, o problema dela, como o próprio nome diz, é que ela não ovula. Se ela não ovula, ela não vai emprenhar, ok? Isso, obviamente, em condição natural. Então, ela não emprenha, ela não ovula, ela não emprenha. Se a gente intervir nesse meio do caminho com aplicações hormonais, ela passa a ovular, aí a gente consegue tornar essa vaca gestante. E aí, pessoal, eu queria fazer duas perguntas já aqui, tá? Em relação à prevalência e desempenho reprodutivo da condição no ovular. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês responderem, então fiquem atentos para responder a pergunta, é exatamente se está aberta a pergunta, pessoal, pode começar a responder, por favor. A pergunta é: condição anovular reduz o desempenho reprodutivo de um rebanho, da fazenda? Então, 30 segundos, gente, vamos respondendo. Sim ou não? Pergunta fácil, super rápido. Ok? Então, 30 segundos, tá? Ok, gente. Ó, a resposta de vocês. 92% das pessoas aqui acharam que sim e 8% que não. Aí, o que é que eu gostaria? Eu gostaria agora de lançar a segunda pergunta, tá? Segunda pergunta para vocês é essa aqui, ó. Qual a explicação para a redução do desempenho reprodutivo? Então, sim, eu concordo com vocês. A condição ovular, ela, de fato, ela reduz o desempenho reprodutivo. Só que eu queria saber qual a explicação para isso. É porque ela diminui a taxa de serviço, é porque ela diminui a taxa de concepção, é porque ela aumenta a perda de prenhez, é porque ela apenas diminui a taxa de serviço e diminui a taxa de concepção, ou todas as alternativas, ou seja, ela diminui a taxa de serviço e a taxa de concepção e aumenta a perda de prenhez. Vou deixar um pouquinho mais de tempo, 1 minuto, só para a gente ter essa resposta que acaba que ela tem mais opções. Então, é isso aí, gente. Vamos participar. Como eu falo para vocês, já que a gente não tem interação ao vivo, então essas coisas assim, ajudam a gente a nos guiar também. Bem, pessoal, 1 minuto, tá? Então, o que é que a gente tem de resposta? A maioria das pessoas acredita que ela diminui a taxa de serviço e diminui a taxa de concepção, mas não muda tanto a perda de prenhez. E a segunda resposta mais observada aqui é de 30%, foi 30%, que todas estão corretas, ou seja, as três aqui. E aí a gente vai para os próximos slides e eu consigo responder isso para vocês. Tá joia? Então, primeira coisa, gente. Aqui tem um compilado. Eu queria chamar a atenção para vocês para um número de informações. São 17, quase 18 mil IATFs, tá? São 19 estudos, mais 6, mais 8, isso aqui já dá 33, mais 5 estudos. Ou seja, a gente está falando de 38 estudos, tá? Diferentes, que vai lá e avalia a prevalência de condição ovular. Ou seja, são 17 mil, quase 18 mil vacas, tem 4.126 vacas anovulares e dá uma prevalência de 23,5. Pessoal, traduzindo a gente para o campo, qual a prevalência de condição ovular? É o seguinte: a cada 4 vacas que a gente palpa, as vacas saindo do período de espera voluntário, uma é anovular. Ou seja, essa vaca, ela não está ciclando ainda. Ela precisa muito da nossa ajuda. Ok? Esse é o número. Isso é uma média de rebanho. Obviamente que tem vaca, tem fazenda que vai ter um número desse
maior, uma prevalência maior, uma prevalência menor. E quando eu olho para uma fazenda que ela tem como estratégia reprodutiva, vamos supor, a primeira IATF dela observar cio, esse gráfico sempre me vem em mente. O que eu tenho nesse gráfico? Gente, no eixo Y aqui, a gente tem o DEL na primeira IATF, ok? Ou seja, cada quadrado desse aqui é uma vaca. E em quantos dias em leite, essa vaca recebeu a primeira IATF? E no eixo X, o que a gente tem? Um ano de junho de 2000 a junho de 2001, ou seja, todos os dias do ano. É uma fazenda normal, isso aqui é dados de fazenda, inclusive do Paul Frick, do professor Paul Frick aqui de Wisconsin. E olha o que acontece. Tem vaca, gente, que foi inseminada a primeira vez com quase 195 dias em leite. Foi inseminado pela primeira vez pós-parto. Quando eu falei para vocês, qual foi a informação que eu passei para vocês no segundo slide da apresentação? O primeiro é a capa, o segundo slide eu falei o quê? Gente, se a gente reduzir o intervalo parto-concepção de 161 para 98, a gente incrementa 1,11 quilos de leite por vaca por dia dentro de um rebanho de 30 mil quilos de produção. Ou de 10 mil quilos de produção, 9 mil quilos, na verdade. O que eu quero falar para vocês? Olha a quantidade de vacas sendo inseminadas acima dos 100 dias em leite, sendo inseminadas pela primeira vez. Não que ela ficou gestante aqui, ela foi inseminada pela primeira vez. Quando a gente olha esse gráfico, como vocês imaginam que é a eficiência reprodutiva desse rebanho? Eu não tenho, gente, como imaginar que a eficiência reprodutiva desse rebanho é alta. Eu só posso imaginar que a eficiência reprodutiva desse rebanho é baixa e que a gente precisa intervir nisso aqui, para que a gente consiga ser mais eficiente. Olha, a quantidade de vacas, é só para frisar a quantidade de vacas recebendo a primeira ATF após 100 dias em leite. E aí, ok, o que eu quero falar para vocês? Se a estratégia é fazendo observar cio. Olha o quanto a gente atrasa, tá? Ou seja, a condição novular afeta a taxa de serviço? Com certeza. E você acaba, se a vaca não cicla, ela, provavelmente, a maioria delas não dá cio, e aí você não insemina ela. E aí, quando a gente compara entre vaca cíclica e anovulatória, olha o que acontece. Diversos estudos, tá? A gente junta aqui um total de 1.626 cíclicas, a gente tem 35,4% de taxa de concepção. E quando a gente vai para o mesmo grupo de vaca novular, nas mesmas fazendas, mesma condição, né? Obviamente que dentro da condição de cada estudo, a gente tem 22,3% de taxa de concepção. Ou seja, reduz em 30%, quando a gente olha para esse número, daqui para cá tem uma redução de 33% da cíclica para o novular. E a perda de prenhez, gente? Trabalho do professor José Eduardo, olha lá, perda de prenhez de uma vaca cíclica, em torno de 15%. Perda de prenhez de uma vaca novular, acima de 25%. O que isso quer dizer? Que aumenta a razão de chance de uma vaca novular perder prenhez em relação à cíclica é de 2,01 vezes mais a chance que ela tem para ela perder prenhez. Ou seja, qual a resposta correta daquela pergunta, gente? Ela diminui a taxa de serviço, ela diminui a taxa de concepção e ela aumenta a perda de prenhez. Isso é a condição anovular em rebanho de leite. E o resumo disso, gente, está exatamente nesse slide. Onde a gente tem o quê? Aqui, a gente tem 100% das vacas vazias, ok? Então, no eixo X, eu tenho o percentual de vaca vazia. A vaca pariu, que no caso aqui é o 0, todas elas estão vazias. Isso aqui é chamado de uma análise de sobrevivência. A partir do momento que passou o período de espera voluntário, essas vacas começam a ser inseminadas, tá? E quando ela começa a ser inseminada, quanto mais rápido essa linha desce, mais eficiente, mais rápido as vacas tornaram-se gestantes. Quanto mais demorado ela desce, menos eficiente é o rebanho.
que eu queria enfatizar nessa fazenda? Primeiro, são 942 vacas avaliadas, é um número interessante. Essa fazenda, gente, a estratégia dela reprodutiva era assim, ela fazia o pré-sync, que são 2 aplicações de prostaglandina com 14 dias de diferença. Depois da segunda prostaglandina, observava-se o das vacas por 4 dias. Se a vaca não apresentasse cio, já entrava na ATF. Ou seja, mesmo adotando uma estratégia, de certa forma, boa para aumentar a taxa de serviço do rebanho, pode-se observar que as vacas cíclicas são mais eficientes que a condição inovular. Depois de 120 dias, gente, vocês podem observar que não muda, mas até os 120 dias é onde a gente vê que essa diferença abre muito. E aí, no final, de 200 dias pós-parto, ou seja, 200 DEL, a gente tem o quê? 14,5% de diferença. E a condição novular? Então, no resumo da história, gente, a condição novular, ela reduz a taxa de serviço, ela reduz a taxa de concepção e ela aumenta a perda de prenhez. Ou seja, quando a gente pensa em taxa de serviço e taxa de concepção, a taxa de serviço vezes a taxa de concepção, a gente tem o quê? A taxa de prenhez a cada 21 dias. Se ela reduz os dois, ela reduz a taxa de prenhez a cada 21 dias, reduz a eficiência reprodutiva de um rebanho. Ok? E quais fatores de risco, gente, para a condição novular? Então, mais uma vez, eu vou lançar uma pergunta aqui. Vou lançar uma pergunta para vocês, aí vocês respondam e a gente já vê a resposta, tá bom? Então, pergunta lançada, gente. 1 minuto para responder, tá? Qual item abaixo não é um fator de risco para desenvolver a condição anovulatória? Então, período seco, incidência de doença, score de condição corporal ou produção de leite? Será, gente? Produção de leite? Como está apostando na produção de leite, hein? Será? Ou é período seco? Tem muita gente apostando no período seco também. Então tá, gente. Então vamos lá. Olha lá, eu vou apresentar, depois eu apresento os resultados, tá bom? Então, fatores de risco para a condição novular. Primeira coisa, então vamos para a nossa primeira opção. Período seco, certo? Foi a primeira opção que a gente tinha na resposta. Olha o que acontece. Quando a gente reduz o período seco, a gente diminui a probabilidade da vaca ser anovular. A partir do momento que a gente aumenta o período seco, a gente aumenta a chance dessa vaca ser anovular. Para vocês terem ideia, tem trabalhos que foram realizados aqui em Wisconsin, em 2003, 2004, que eles reduziram o período seco para 0, ou seja, a vaca pariu no leite. E, de fato, em relação a retorno à ciclicidade das vacas, foi observado que foi reduzido. Ou seja, as vacas voltaram a ciclar mais rápido. No entanto, diminuiu a produção de leite. E nosso sistema, gente, a gente faz tudo isso para ter uma maior produção de leite, ou para maximizar a produção de leite. Então, a partir do momento que você adota uma estratégia que você diminui a produção de leite, essa estratégia não é tão boa. Então, período seco, ele afeta, tá? A incidência, a probabilidade de condição ovular. Então, o período seco ideal tem que ser respeitado aquele período seco de 45 a 60 dias. Incidência de doença. Pessoal, eu fiz uma comparação bem interessante. Eu, pelo menos, achei bem interessante. O professor José Eduardo Portela Santos, da Universidade da Flórida, ele tem um trabalho publicado em 2010, onde ele analisou ciclicidade de vaca no pós-parto, tá? De acordo com doença. Isso foi feito em rebanho americano. O que eu fiz? A gente transformou essa condição cíclica
para a condição novular, que nada é que 100 menos a condição cíclica, ou seja, a vaca que não está cíclica, ela está novular. Então, eu transformei esses dados para a condição novular, ok? Então, quantos por cento de vaca saudável era novular? Quase 16%. Quantos por cento de vaca com apenas uma doença no pós-parto era novular? 20%. E mais de uma doença, ou seja, 2, 3, 4, 29%. E aí, o que a gente fez? A gente fez um estudo no Brasil e fez exatamente o mesmo levantamento. Então, no estudo no Brasil, o que a gente tem? Vaca saudável. Muito próximo, gente. Incidência de condição novular, prevalência de condição novular da vaca saudável americana com a vaca saudável brasileira. E o que eu quero falar para vocês? Por que eu fiz essa comparação? Exatamente pelo aquele aspecto que sempre que a gente, às vezes, mostra dados vindo daqui dos Estados Unidos ou de outro lugar, da Europa, sempre vem aquele negócio, não, mas no rebanho americano é diferente. Lá é diferente, aqui é diferente. E olha, gente, que não é tão diferente, muito pelo contrário. Parece que a vaca no Brasil ela é mais susceptível. Então, quando ela tem uma doença, ela aumenta a quantidade de novular em relação à americana, e quando ela tem mais de doença, a mesma coisa. O que é que eu estou querendo falar? Que assim, o comportamento tende a mesma coisa, mas parece que a doença parece mais impactante no Brasil. Só que aí eu não parei por aí nessa comparação, tá? O que é que foi comparado? Cada doença, o quanto ela impacta na condição novular. Então, retenção de placenta. O professor José Eduardo não relatou isso no trabalho dele, então não teve como comparar, mas retenção de placenta impacta em quase 37%, gente. Ou seja, vaca reteve placenta, mais de um terço dela vai ser novular. Tá? Inclusive, de retenção de placenta, tem um trabalho muito interessante do Guilherme, que faz parte da equipe do Reagro, que a gente trabalhou junto na época do mestrado dele, que assim, o trabalho dele para a retenção de placenta, para esse resultado de retenção de placenta, foi extremamente interessante. Reduziu a retenção de placenta, reduziu o descarte de vaca, reduziu perda de prenhez. Muito interessante o trabalho com vitamina E que o Guilherme fez, que provavelmente ele já deve ter compartilhado isso com vocês. Metrite, gente, olha lá, ó. Rebanho americano, 36,2% das vacas que têm metrite desenvolve condição novular. No rebanho brasileiro, a mesma coisa, praticamente. Então, gente, cetose, 22,3%, 35%. Só que cetose, no rebanho brasileiro, aqui só foi analisado cetose clínica. E aqui a gente analisou cetose subclínica, tá? Por isso que nossa incidência é um pouco maior de cetose. Mastite também foi impactante. Problema respiratório no Brasil faz sentido. Teve, assim, ele foi mais impactante, provavelmente são casos mais graves de problema respiratório, provavelmente por causa de clima mesmo, a umidade, tudo. Então, a gente teve um maior impacto do problema respiratório na incidência de condição novular. Problema digestivo em ambos os casos foi muito impactante. Problema de casco, a gente também teve um impacto muito grande disso na condição novular. Então, gente, o resumo da história. A vaca americana e a brasileira, elas às vezes são bem mais parecidas do que a gente pensa. É isso que eu pude concluir depois quando a gente olha esse dado e essa informação com detalhe. Tá? E outra informação, então, mais um ponto. A segunda era, incidência de doença aumenta a condição novular? A resposta é sim, não é? Porque aqui a gente viu que quando a gente não tem doença, a gente tem uma redução na condição novular de vacas. E o score de condição corporal aos 35 dela? Olha o que acontece. Se a gente tem vaca magra, a probabilidade de desenvolver condição novular é mais alta do que quando a gente tem aquela vaca num score mais interessante aos 35 dias em leite. Então, condição novular também, score de condição corporal também afeta as vacas. Só que isso aos 35 dias em leite, gente. E um trabalho que a gente acompanhou exatamente vaca no pré-parto, vaca na primeira semana pós-parto e vaca nos 44 dias pós-parto. Olha o que aconteceu. A vaca no pré-parto, e comparamos as cíclicas versus a novular aqui. Olha o que aconteceu.
A vaca anovular, ela tinha o mesmo score antes de parir, tinha o mesmo score na primeira semana pós-parto, só que ela perdeu mais score do parto até os 40, 50 dias em leite. Então, foi isso que foi observado. Então, o problema da vaca novular, às vezes, não é aqui, tá? Exatamente do parto até o nosso final do período de espera voluntário, digamos. Ok, pessoal? Então, o score é outro fator que interfere, sim. E ainda mais, gente, ele tem uma interação, uma associação com paridade. Observe que quando a gente colocou score, avaliou o baixo score de acordo com a incidência de condição ovular dentro de cada paridade, as vacas primíparas tiveram a maior incidência do novular que as multíparas. Ou seja, as primíparas, tanto com score menor ou igual a 2,5, como com score 2,75. Ou seja, as primíparas parecem ser mais sensíveis com baixo score de condição corporal a desenvolver a condição novular. Ok? E o último item, a produção de leite. Olha o que acontece. Quando a gente avalia todas as vacas, a gente tem uma tendência para a vaca novular produzir menos leite. Tá? Uma tendência. Só que, quando a gente avalia só vacas saudáveis, gente, a gente não tem diferença de produção de leite. Ou seja, essa diferença aqui, se a gente tem que a doença aumenta a incidência novular, vocês concordam comigo que a doença também reduz a produção de leite? Então, a partir do momento que você tem a doença, você tem uma redução na produção de leite, mas não necessariamente você tem uma maior condição novular. Porque quando a gente avaliou só as saudáveis, observe que não tem diferença em produção de leite entre vacas anovulares e cíclicas. Então, a produção de leite não é fator que afeta a condição novular de vaca de leite, ok? Então, essa era a resposta da pergunta. E se a gente quiser ver os números, é exatamente essa aqui a forma que vocês responderam. Ficou dividido entre período seco e produção de leite, mas a maioria apostou na produção de leite, que é a resposta correta. Ok, gente? Então, indo para a próxima parte da apresentação existem diferentes tipos de condição anovulatória? Boa pergunta, gente. Então, deixa eu fazer a pergunta, mais uma pergunta para vocês aqui. Sim ou não, pessoal? Resposta rápida, 30 segundos. Existem diferentes tipos de condição anovulatória? Sim ou não? Ou será que é um tipo só? Vaca novular é novular. Ok. 30 segundos. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí a gente compartilha já as respostas. Então, ok, existem diferenças? Pessoal, para falar das diferenças em condição novular, eu vou falar do crescimento folicular muito breve, só para lembrar aos veterinários que estão nos assistindo, tá? Esses conceitos, quem não lembra, e a produtores, assim, fazer uma breve explicação para que não fique dúvida. Quando a vaca ovula um folículo, representado aqui por essas bolas amarelas, o folículo dentro dele tem o oócito, certo? Que é o que é liberado, que o espermatozoide fertiliza. Então, no desenvolvimento inicial dos folículos, as vacas dependem de um hormônio chamado FSH. Até que esse folículo chega a um tamanho de mais ou menos 8,5 milímetros. E aí, esse folículo ele passa a depender de um hormônio chamado LH, certo? O hormônio luteinizante. E, por último, para que ela ovule, para que esse folículo libere o óvulo, ele precisa de um pico de LH, de um pico desse hormônio. Ou seja, não é essa quantidade aqui, a quantidade muito maior, que é o que faz com que a vaca ovule. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode classificar as vacas anovulares de acordo com o tamanho dos folículos. Se os folículos são muito pequenos,
Ou seja, o que é que pode estar faltando? Está faltando FSH ou LH para conseguir fazer esse crescimento de folículo a partir de 8,5 milímetros. Se essa vaca não atinge ao tamanho ovulatório, numa vaca, vamos supor, em cio, uma vaca de leite produzindo seus 30 quilos de leite, 40 quilos de leite, ela dá cio com folículo em torno de 18, 19 milímetros. Se a vaca não atingir esse tamanho ovulatório, talvez esteja faltando o pulso de LH. E, por último, se ela atinge o tamanho, mas não tem o pico de LH, não ovula, às vezes está faltando o pico. Ok, pessoal? Só para deixar claro. E aí, o que eu queria mostrar para vocês? Uma vaca, a 4615. Olha o que aconteceu com essa vaca. Essa linha aqui, ó, dias pós-partos, ok? E aqui, tamanho em milímetros do folículo. O que eu queria mostrar? Cada linha dessa aqui é um folículo. O folículo começou a crescer aqui, atingiu 12 milímetros e aí regrediu. E aí, quando ele começou a regredir, já veio aquele folículo crescendo também, um outro folículo. Chegou em 12 milímetros, também regrediu. Ou seja, gente, olha o que aconteceu com essa vaca. Ela cresceu vários folículos de 18 milímetros, só que nenhum ovulou. Ela é uma novular o quê? Que ela chega a 18 milímetros, ou seja, ela tem o FSH para fazer crescer até 8,5, ela tem LH que faz crescer até 12 milímetros, mas não tem LH que faz com que ela chegue a um tamanho ovulatório. E aí a gente tem um outro tipo de vaca, a vaca aqui, 4689, que ela cresceu o folículo, ó, mesmo tipo de gráfico, gente, aqui, dias pós-parto, aqui tamanho do folículo ovulatório. Ela cresce folículos até seus 17 milímetros, 16 milímetros, mas não ovula. Cresce outro folículo, alcança 16 milímetros, 17 milímetros, mas não ovula. E aí, ou seja, ela tem LH suficiente, mas não consegue ovular. E aí, gente, a gente tem aquela vaca também considerada cística, que é aquela vaca que a imagem aqui do ultrassom demonstra aquela vaca com folículo de 50 milímetros, 60 milímetros, parecendo folículo de égua, né? Aqui, essa imagem aqui é até de uma vaca que eu escaneava durante meu doutorado, e aí eu emendei os dois lados, né? Eu frisei a imagem do lado do ultrassom e frisei do outro para poder tentar mensurar o tamanho desse cisto, que estão aqui as mensurações. Então, vai uma pergunta agora. Qual o principal tipo de vaca em condição não ovular, tá? Então, dividindo o resultado, desculpa, gente, dividindo o resultado anterior. A maioria de vocês apostaram que tem diferentes tipos de anovular, ok? E agora eu queria lançar a última pergunta, tá, da gente, que é exatamente a vaca cística é a condição anovular mais comumente observada em rebanhos leiteiros? Então, eu apresentei para vocês algumas diferenças de condição anovular. Eu queria saber se é a cística é que mais acomete. Que é aquela vaca, assim, se a gente pegar naquele conceito da vaca cística, do nosso conceito é aquela vaca que tem um folículo com maior de 25 milímetros, ou 28 milímetros, depende da literatura, é classificada de forma diferente. Ó, gente, tá mais acirrado, hein? Ok, pessoal? Então, vou parar vou parar aqui os resultados, tá? São 50 segundos já. Final dessa sessão, eu apresento o resultado para vocês. Então, vamos lá. Olha, gente. Olha que interessante. Olha a vaca cística, o que representa das anovulares. Então, a gente tem vaca anovular aqui de 9 a 14, de 15 a 24 e maior que 25, que no caso aqui seria a cística, tá? A barra preta é a anovular. Das vacas anovulares, a cística representa aqui em torno de 20%. Ou seja, gente, 80% das vacas anovulares não são císticas. Só que, obviamente, a gente sempre chama muita atenção quando a gente está na fazenda palpando vaca e vem uma vaca cística. Essa aqui, assim, chama muita atenção e até na nossa própria escola de veterinária chamava-se muita atenção para essas vacas, né? Mas essas vacas, dentro da condição ovular, não é tão impactante. Então, esse estudo de Gumen
feito aqui nos Estados Unidos, aqui o Wisconsin, inclusive, mostra isso. Assim como o estudo feito pelo grupo do professor Roberto, junto com o Milo, o Wiltman, aqui o professor José Eduardo, mostra a mesma coisa. A vaca cística, que estaria nessa situação de maior de 23 milímetros, elas têm o quê? Um pouco mais de 10%, é o que ela representa. E aí, gente, o que eu queria mostrar para vocês? Nesse trabalho, a gente separou vaca assim, ó, menor de 7 milímetros, que só tivemos 4 vacas. Então, gente, vaca com diâmetro de folículo pequeno são muito poucas. Eu estou falando aqui de 1,5% das vacas císticas avaliadas. Eu estou falando de 4 vacas de 268, ela é exceção. Mas vaca com folículos de tamanho pequeno, que aqui é tamanho minúsculo, tá? Aqui vai ser tamanho pequeno. Vaca com folículo de tamanho médio ou tamanho grande, elas são mais acometidas dentro das condições anovulares. No caso aqui, gente, o que é que a gente separou? Aqui faltou o pico de LH, tá? Aqui faltou pulsatilidade de LH. Aqui tinha pulso, mas não era o suficiente para fazer chegar aqui. Então, foi assim que a gente classificou esses 3 grupos de vaca. E como aqui só tinha 4 vacas, a gente trabalhar com exceção é difícil. Então, a gente nem avaliou isso aqui. Então, nesse próximo slide, gente, a gente compara a diferença de score entre essas vacas. E olha que interessante. Quando você compara a vaca cíclica com score baixo, pouquíssimas vacas cíclicas têm score baixo. Enquanto que com folículo pequeno, de 8 a 13 milímetros, bastante. E de 14 a 17 diminui, mas ainda assim tem mais do que a cíclica. Tá? Quando a gente vai, gente, para o outro extremo da tabela, para as vacas com score maior de 3,25, a gente vê exatamente o oposto. Pouquíssimas vacas com condição anovular de 8 a 13 milímetros têm score maior ou igual a 3,25. Enquanto que a proporção de vacas com cíclica dentro dos grupos aqui é a que mais tem score de maior ou igual a 3,25. E uma coisa interessante, gente, chama a atenção, exatamente as vacas com folículos grandes, as vacas com folículos maior que 18 milímetros. Essas vacas, elas não têm diferença em relação à vaca cíclica. Ou seja, nesse grupo aqui está inclusa as vacas císticas. E ela não muda em relação a score, em relação à vaca cíclica. Ok? Então, gente, conclusão parcial. Conclusões parciais dos fatores de risco, a gente tem que diferentes tipos de condição ovular existem, não é isso? Então, a gente pode classificar de acordo com o tamanho do folículo ovulatório. A gente tem um longo período seco, aumenta o risco da vaca desenvolver condição ovular. O baixo score de condição corporal também aumenta o risco da vaca desenvolver condição ovular e aumenta a prevalência de doença. Esses são os fatores de risco para a condição ovular em vaca de leite. E o tratamento, gente? O que é que a gente pode fazer com essa vaca ovular? Isso é uma grande pergunta. Quando a gente olha para... Vocês lembram daquele rebanho que eu apresentei no terceiro slide? Que a gente mostrou assim, olha o que acontece quando uma fazenda adota apenas observação de cio como medida reprodutiva. Essa mesma fazenda. Naquela hora, eu mostrei para vocês os dados de junho de 2000 a junho de 2001. Agora são dados de julho de 2001 a julho de 2002, a partir do momento que a fazenda adotou IATF. E o que é que acontece? Tem algumas vacas aqui, ó, sendo inseminadas em tempo fixo, ou sendo inseminadas em cio. As vacas inseminadas em tempo fixo, olha onde está, pessoal, a linha dos 100 dias em leite. Essa linha está lá em cima. O que acontece? Praticamente todas as vacas foram inseminadas até 72, 73 dias em leite. Algumas vacas, são 9 vacas foram inseminadas fora desses dias. Isso, gente, acontece, vocês sabem bem disso, é aquele negócio. Essa vaca aqui, no dia da inseminação, ela estava muito doente, aí
não foi inseminado. Ou, rebanho grande, essa vaca no dia da inseminação não foi encontrada, não estava lá no lote que era para estar, então não foi inseminado. Isso acontece. Por isso que tem essa quantidade de vacas fora. Mas a maioria está exatamente dentro dessa linha. O que é que eu quero mostrar para vocês? Como é que a gente pode contornar o problema, ou seja, o impacto da condição novular na taxa de serviço, utilizando IATF. Então, se a gente faz inseminação em tempo fixo, a gente consegue jogar todas as vacas cíclicas e anovuláveis para o mesmo patamar em termos de taxa de serviço. Ok, pessoal? Então, o segundo ponto aqui, ó, só reforçando aquilo que a gente falou. Feito, eu falei para vocês, o rebanho americano, a gente viu esse comportamento, tá? E o que mudou daqui para cá? Obviamente, gente, que teve uma série de mudanças, tá? Nesse tempo aqui se estudou bastante vaca de leite, ambiência, tipo de cama, ventilação, pré-parto, período de transição, tudo. Mas uma das coisas que mudou também foi isso aqui, gente. Em 1995 foi quando foi divulgado o primeiro protocolo de ATF. Aqui em 98, 9% das vacas eram inseminadas em tempo fixo aqui nos Estados Unidos. Em 2008, ou seja, quase no final da primeira década do século, quase 60% das vacas eram inseminadas em tempo fixo. E hoje, acredita-se que mais de 80% das vacas aqui são inseminadas em tempo fixo. Ok? Então, isso, ou seja, aumentou-se a taxa de serviço das fazendas. E aí, eu queria mostrar para vocês o trabalho do Rafael Bisinotto, que hoje é professor na Flórida, na época do doutorado dele, junto com o professor José Eduardo. Olha o que o Rafael fez. Ele pegou vaca cíclica, tá? Todas as vacas aqui tinham corpo lúteo. Ele aplicou 2 prostaglandinas, ou seja, fez o pré-sync, off-sync, que a gente chama aqui. Aplica-se 2 prostaglandinas com 14 dias de diferença. E depois começa-se um off-sync. Só que ele começou um off-sync 3 dias depois dessa prostaglandina ou 10 dias depois. O que o Rafael queria, gente, nesse experimento? Ele queria que essas vacas aqui, desse grupo, elas começassem o protocolo de ATF sem ter um corpo lúteo formado. E as vacas do segundo grupo começassem o protocolo de ATF com um corpo lúteo já, e a partir do momento que ela aplicasse o segundo, esse GNRH aqui, ela ovulasse o segundo corpo lúteo. Ok, gente? Então ela teria 2 corpos lúteos. Estão alinhados, gente, comigo? Todo mundo entendeu? O que eu estou querendo falar? O que o corpo lúteo produz? O corpo lúteo produz o quê? Progesterona. O que eu estou querendo falar aqui? Aqui, durante o protocolo de ATF, a vaca tinha uma baixa progesterona. Nesse outro sistema aqui, a vaca, no momento do protocolo de ATF, desde aqui, ela já tinha alta progesterona. Ok, pessoal? Então, a diferença entre essa vaca e essa vaca é que aqui era baixa progesterona circulante e aqui a gente tinha uma alta progesterona circulante. E olha o resultado. Quem tem baixa progesterona circulante tem menor taxa de concepção do que quem tem alta progesterona circulante. Tanto aos 32 dias como aos 67 dias, assim, tendo diferença numérica na perda de prenhez, mas não foi detectada diferença estatística. Ok, pessoal? Então, primeira conclusão. Se a gente tiver uma progesterona alta durante o protocolo, parece melhorar a taxa de concepção, o resultado da nossa ATF. E aí, no segundo experimento desse mesmo trabalho, o Rafael fez o seguinte, ele pegou vaca no ovular, ou seja, aquela vaca que não tinha ovulado ainda no pós-parto, pegou vaca cíclica, ou seja, vaca que já estava ciclando, mas que não tinha corpo lúteo no início do protocolo, e vaca cíclica com o corpo lúteo no início do protocolo. Ok, gente? Então, o que a gente tem? Essa vaca aqui, anovular, é igual à cíclica porque elas têm baixa progesterona. E essa vaca aqui é igual a essa porque as duas são cíclicas. Mas o que importa? Quando a gente olha para o resultado, gente, a gente vê que
O que importa é se a vaca tem alta progesterona quando começa o protocolo. Porque a partir do momento que você teve baixa progesterona, independente se era cíclica ou anovular, a gente teve um baixo resultado na IATF. E olha só, o resultado foi baixo aos 30, aos 53 dias, não diferindo na perda de prenhez, ok? Só que aí o Rafael ainda fez um terceiro experimento já no doutorado dele. O que é que ele fez? Ele pegou vaca sem corpo lúteo, tá? E uma vaca, ou seja, quando eu falo vaca sem corpo lúteo, traduzindo é vaca com baixa concentração de progesterona e vaca com corpo lúteo com alta concentração de progesterona. Num dos grupos, ele dividiu esse grupo de vacas sem corpo lúteo em dois grupos. Nesse grupo aqui, ele colocou 2 dispositivos de progesteronas na vagina da vaca, ok? Numa forma, um dispositivo, ele chega, gente, a concentração de progesterona vai em torno de 1,5, 1,4 nanogramas por ml de progesterona. Isso no primeiro dia. Com o passar dos dias, diminui um pouco, tá? No que coloca o segundo dispositivo, essa concentração, ela aumenta para quê? Para perto de 3 nanogramas por ml de progesterona no sangue. E olha, gente, o que é que ele queria? A vaca cíclica, a vaca com alta progesterona está aqui. A vaca que ele chamou de diestro. A vacas que não tinha corpo lúteo no início e foi suplementado com progesterona, ele conseguiu aumentar a concentração de progesterona para os níveis de 3 nanograma no primeiro dia pós suplementação. E aquela vaca que ela aplicou GNRH e está esperando ela ovular, ou seja, quando aplicou esse GNRH, ela ovulou e aí vai aumentando a progesterona devagar, olha o que aconteceu, ela aumenta a progesterona de forma devagar, realmente, lentamente. Onde no final, no dia da inseminação, que é esse momento aqui, todos os animais têm progesterona baixa, que no momento da inseminação a gente precisa ter progesterona alta só durante o protocolo. Olha o que acontece, gente. A partir do momento que o Rafael pegou essa vaca aqui e suplementou com progesterona, ele recuperou a fertilidade das vacas. A vaca sem corpo lúteo teve fertilidade igual a vaca de diestro, tanto aos 32 como aos 60 dias. Ok, gente? Ficou claro assim dessa informação? Só que aí fica aquela história, né, Pedro? Mas você mostrou resultados daí, que é protocolo à base de NRH, a gente não usa esses protocolos aqui. E o que acontece se a gente usar esse protocolo aqui no Brasil? Suplementar a vaca em protocolo com estradiol e progesterona. Então, o professor Zequinha fez isso, tá? O Marcos Pereira, do grupo do professor Zequinha. E qual foi o delineamento? Muito parecido com o do Rafael. O que aconteceu? Utilizou-se um dispositivo, no caso do Rafael não usava nenhum, né? Porque aqui nos Estados Unidos não usa dispositivo praticamente no OV-Sync. Só utiliza dispositivo para novilha, então para vaca não usa, lactante não usa. Porque não tem efeito positivo na IATF, ok? Ou seja, então, só que no nosso protocolo, a base de benzoato, é necessário utilizar dispositivo de progesterona. Então, no trabalho do Marcos, ele fez um dispositivo ou 2 dispositivos de progesterona, fez o protocolo de ATF de 11 dias, tá? Sendo o benzoato, não utilizou GNRH no primeiro dia, só benzoato, aplicou uma prostaglandina 2 dias antes da retirada do dispositivo, aplicou a segunda dose na retirada do dispositivo e aplicou o SCP, e no dia 0 ele fez a inseminação de todas as vacas. Todo mundo entendeu, gente, a diferença de um grupo e outro? A diferença de um grupo e outro é só um dispositivo de progesterona a mais. E olha o que aconteceu com o resultado. Quando ele analisou todas as vacas, que esse primeiro resultado de prenhez por IATF, embora a gente tenha uma diferença numérica, estatisticamente não foi detectado. No entanto, quando ele pegou só essas vacas foram consideradas sincronizadas ao protocolo, ou seja, que ovularam ao protocolo, que foi 83% num grupo e 82,6% no outro, em torno de 83% em ambos os grupos, observe que tendeu a aumentar a taxa de prenhez aos 32 dias e aos 60
ou seja, 42% para 52%, quase 43% para 53%, e de 38% para 48%, quando foi utilizado dois dispositivos, ou seja, tendeu a aumentar a fertilidade, a prenhez por IATF do rebanho, a IATF. Então, pessoal, e a pré-sincronização, né? O professor Roberto tem trabalhado bastante nesse sentido aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, eu vou mostrar dados daqui. Funciona muito bem. Praticamente hoje, todas as fazendas americanas adotaram a pré-sincronização. Tá? Vocês vão ver por quê. E aí no Brasil, o professor Roberto vem trabalhando forte em cima disso. Inclusive, já existe coordenamento testando o duplo OV-Sync e em parceria com o Reagro. Tem alguns experimentos sendo realizados em parceria com o Reagro também. Então, primeira pré-sincronização, gente, que a gente pode pensar. Isso foi um experimento feito aqui nos Estados Unidos. O que é que foi feito? Esses dois grupos de vaca aqui, os dois grupos de baixo, eram vacas anovulares, por isso que é novular controle e anovular tratada. E o de cima é aquela vaca cíclica, a vaca com o corpo lúteo, ok? O que acontece aqui, gente? A gente avaliou a condição novular em 3 pontos, sendo aqui, aqui, aqui. O D0, gente, é a IATF, tá? Então, a gente avaliou em 3 pontos e viu que a vaca não tinha corpo lúteo. Então, quando a vaca não teve corpo lúteo nesses 3 pontos, o que foi feito? Em um grupo de vaca não foi feito nada e no outro grupo de vaca se aplicou GNRH para fazer o quê? Induzir uma ovulação para que quando iniciasse o protocolo de IATF, essas vacas tivessem progesterona circulante. Será que a gente conseguiu o objetivo? Está aqui, gente. Dia menos 23, concentração de progesterona da vaca indiestro era altíssima. A vaca no ovular, tanto no dia menos 23 como no dia menos 16, gente, que é aqui, menos 23 e menos 16, eram baixas. E aí a gente aplicou GNRH nesse grupo de vaca, e ela, que é a novular tratada, né? Novular GNRH, por isso tem um G. E o que aconteceu? Ela aumentou a concentração de progesterona. Pessoal, vocês podem me perguntar, tá, professor, e essa concentração de progesterona na vaca novular controle também aumentou? Gente, nesse meio termo aqui, nessa semana, digamos que é uma semana de diferença, teve vaca novular controle que ovulou sozinha, e aí ela sai da condição novular. Mas a gente não sabia disso nesse momento do tratamento. Até aqui, ela era novular. Então, eu mantive ela de forma separada, ok? E olha o resultado. Taxa de ovulação, gente. Taxa de ovulação IATF, ok? Quando a gente faz a inseminação na IATF, se a vaca é anovular ou não, muda? Não, gente. Tanto a anovular cíclica como a anovular tratada, ela não muda em relação a... tanto a anovular controle como a anovular tratada, ela não muda a taxa de ovulação em relação à cíclica no final do protocolo de IATF. Mas ela apresenta, gente, uma maior taxa de ovulação múltipla, sendo 1,4 a média de folículos ovulados nessa vaca anovular não tratada. A partir do momento que a gente aumenta a concentração de progesterona, a gente reduz essa taxa de ovulação múltipla, tá? Esse número de ovulações. O que eu quero dizer com isso? É conhecido já, gente, que vaca de gestação gemelar ou mais que gemelar tripla, ela tem uma maior perda de prenhez. É por aqui o caminho, talvez, da maior perda de prenhez da vaca novular. Ok? Por quê? Porque ela tem uma maior taxa de ovulação múltipla. Uma coisa eu queria falar desse experimento, gente. Esse experimento foi feito numa fazenda onde a gente avaliou 1.123 vacas para fazer esse estudo de vaca novular e cíclica. O problema, essa fazenda, assim, ela era muito boa, muito eficiente. E o que aconteceu? A gente teve uma taxa de condição novular só de 11%. Ao contrário daqueles números que eu mostrei para vocês, de diversos estudos de 24%, essa fazenda é aquela que está numa média muito baixa, puxando o número para baixo. Ela teve 11% de condição novular. E o que aconteceu? Embora a gente tenha avaliado
1.123 vacas, a gente tinha pouca vaca no ovular para analisar a fertilidade. Então, ou seja, numericamente a gente tem diferenças, no entanto, a gente não consegue detectar a diferença da condição da novular controle para novular tratado. No entanto, a cíclica sempre com alta taxa de concepção. Pessoal, queria chamar a atenção de vocês nesse gráfico, é que eu estou falando de uma fazenda. Por que eu estou falando que a fazenda é muito eficiente? É porque eu estou falando que a fazenda ela produzia 46 quilos de leite de média, com uma taxa de concepção de 49% em rebanho de holandês. Ok? Então, ou seja, eu vou repetir, 46 quilos de leite de média, com taxa de concepção a primeira IATF de 49%. Então, era muito eficiente essa fazenda. Assim, a taxa de concepção dela denotava exatamente o que a gente esperava. Ela tinha baixa taxa de condição ovular, porque se ela tivesse alta prevalência de vaca em condição ovular, ela não tinha essa taxa de concepção tão alta. Então, o que foi feito lá atrás, em 2000, né? Um trabalho desenvolvido pelo grupo do professor Tati, ele desenvolveu aquele protocolo que a gente chama de pré-sync, 2 aplicações de prostaglandina, para depois vir o OV5, ou seja, pré-sync e OV5. Em 2008, o Alexandre Souza, junto com o Malo, desenvolveram aqui o duplo OV5. O que é o duplo OV5, gente? Nada mais é que 2 OV5, tá? Disposto em dias da semana aqui, então aqui são dias da semana, tá? Então, 2 OV5 seguidos, ou seja, o primeiro OV5 só para pré-sincronizar a vaca e o segundo OV5 para se utilizar como IATF. E olha que interessante, gente. Quando a gente pré-sincroniza a vaca, o que é que a gente quer? Que nesse GNRH aqui, a gente tenha vaca com CL. Porque se tiver vaca com CL aqui, a gente tem progesterona alta durante o protocolo de IATF. Ok? E olha os resultados. Percentual de vaca com CL no primeiro GNRH, ou seja, nesse GNRH do duplo OV5, nesse GNRH do pré-5 e OV5. 6,3 versus 24. Ou seja, só 6,3% das vacas não tinham CL no momento do primeiro GNRH. Enquanto aqui, ó, sempre, gente, no protocolo pré-5 e OV5, ou seja, porque a prostaglandina não faz vaca ovular. Ela pré-sincroniza a vaca cíclica, mas ovular ela não faz. E aí o duplo OV5, ele fez exatamente isso. Ele, além de sincronizar, ele tirou aquela vaca novular da condição de anovular. E ela passou a ser cíclica. Por isso que tem uma maior proporção de vacas, uma menor proporção de vacas anovulares nessa situação. E aí, o que a gente tem? Olha o resultado de prenhez por IATF, gente. 46% versus 38% quando analisado o duplo OV5 versus o pré-sync. Independente se é de primeira lactação ou de 2 ou mais lactações, o duplo OV5 apresentando a maior taxa de concepção. E aí, gente, por último, para a gente caminhar na reta final aqui, trabalho feito também pelo grupo do Milo, junto com o professor Paul Frick, que é que eles avaliaram? 1 ou 2 doses de prostaglandina durante o protocolo de ATF, tá? Então, delineamento simples, gente. Foi feito o protocolo de ATF e aí foi analisado, foi utilizado 1 ou 2 doses de prostaglandina no OV5. E olha o resultado. Quando a vaca tinha alta progesterona no D0, ou seja, a vaca com alta progesterona no D0 significa que ela tem um CL maduro e aí esse CL é mais suscetível à progesterona. Aplicar uma segunda dose de prostaglandina não melhorou o resultado. Só que quando você tem um rebanho com baixa progesterona no D0, no que você aplica a segunda prostaglandina, você aumenta muito a taxa de concepção desses animais, saindo de 33% para 46%. Ou seja, essa vaca, gente, no que ela recebe o GNRH no D0 do protocolo, o que é que acontece?
Nesse caso aqui, o D0 não é IATF, tá, gente? É o primeiro GNRH do OV5. O que acontece? O que você aplica o GNRH, ela ovula um corpo lúteo novo. Vaca novular, ela ovula em termos de 80% quando se aplica um GNRH. 80% delas ovulam. E ela tem um CL novo. Quando chega no dia 7 do OV5, que se aplica a prostaglandina, não é suficiente para lisar totalmente esse corpo lúteo. E aí, ó, se você aplicar uma segunda dose, você consegue aumentar essa taxa de concepção. E aí, gente, para encerrar, olha o impacto da concentração de progesterona dentro da taxa de ovulação, da taxa de prenhez aos 31 e aos 59 dias. Isso aqui foi um experimento conduzido durante o meu doutorado, quando a gente avaliou vaca com progesterona inferior a 0,1 nanograma por ml, ou maior que 0,10 nanograma por ml, 0,1 nanograma por ml, observe que essas vacas com concentração no momento da ATF, tá, gente? Quando ela tinha, no momento da ATF, concentração um pouco mais alta, ela teve menor taxa de ovulação, menor prenhez por IATF aos 31 e 59 dias. E aí a gente fez uma segunda análise. Quando a gente analisou apenas as vacas que ovularam, ou seja, tá bom, Pedro, esse resultado foi porque as vacas tiveram maior taxa de ovulação. E se a gente tirar só vaca que ovulou, a gente considerar só as vacas que ovularam. E olha lá, quando a gente considera só as ovuladas, a gente tem, ainda assim, uma maior taxa de concepção, aos 31 e aos 59 dias, nas vacas que tinham baixa concentração de progesterona. Ou seja, gente, a segunda dose de prostaglandina é extremamente interessante para a gente aumentar a taxa de concepção. Então, como tratamento, gente, um resumo da história do tratamento. Implementar IATF na primeira e após parto, a gente resolve a questão da taxa de serviço, tá? A gente aumenta a taxa de serviço do rebanho. Fazer protocolo de pré-sincronização aqui nos Estados Unidos, gente, não existe fazenda hoje que não trabalha mais com protocolo de pré-sincronização. Todas as fazendas já faz. Então, e ainda mais com esses trabalhos desenvolvidos pelo grupo do professor Roberto, imagino que assim, tem que adotar isso, já é para ser adotado, na verdade. E fazer o uso da segunda PGF durante o protocolo de IATF é extremamente interessante. Em relação, gente, ao uso de 2 dispositivos, eu confesso para vocês que para mim ainda não ficou muito claro. Existe o trabalho do Marcos, existe uma tendência a aumentar no caso de protocolos de sincronização à base de estradiol e progesterona, como é no caso do Brasil. Tá? Então, o uso de 2 dispositivos tendeu a aumentar, mas eu ainda sou um pouco cauteloso em relação a isso. Ok? Então, pessoal, a gente encerrar a apresentação, o que é que eu diria para vocês? Eu vejo hoje a eficiência reprodutiva como uma roda. E se a gente conseguir entrar nessa roda, essa eficiência não vai baixar. E qual seria essa roda? Se a gente tem uma alta eficiência reprodutiva, a gente tem um período seco ideal. O que seria o período seco ideal, gente? Quando a gente demora para emprenhar a vaca, para a gente tornar a vaca gestante, o que acontece? Essa vaca passa a secar antes do período ideal, ou seja, passa 70, 80, 90 dias seca. Porque ela baixou a produção de leite e você foi lá e secou. E aí o que acontece? Se você faz isso, vocês lembram do risco, do fator do fator de risco para a condição ovular? Você aumenta o risco dessa vaca sendo ovular. Você aumenta o risco dessa vaca parir com score alto. Vaca com score alto no parto, ela perde mais score. E aí, o que é que você tem? De redução, quando você tem período seco ideal, o score de condição pós-parto ideal, você tem uma redução da incidência de doença. E aí, quando a gente tem um período seco ideal, o score ideal e uma incidência de doença baixa, a gente diminui a prevalência de condição ovular do rebanho. E aí a gente aumenta a taxa de serviço, tá? A gente aumenta a taxa de concepção e a gente reduz a perda de prenhez. E isso faz com que a gente seja o quê?
mais eficiente na reprodução. Então, gente, eu não consigo enxergar de outra forma, senão como uma ação conjunta dentro da fazenda. Não adianta, eu não vim aqui prometer para vocês um milagre, dizer assim, não, faz a IATF que vai resolver o problema. Não. A IATF ela vai solucionar uma parte do problema. Ela é uma ferramenta para a gente utilizar, extremamente importante para a gente conseguir esse objetivo. Mas não é só ela. A gente precisa monitorar outros pontos críticos dentro do sistema para que a gente corrija, para que a gente consiga entrar nessa roda aqui. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fico, assim, extremamente disposto e disponível para as perguntas. Para mim é um momento bem enriquecedor, esse momento que a gente vai dar início agora, de vocês fazerem as perguntas. Como eu falei, eu preciso, que me orienta dentro da pesquisa, exatamente esse retorno de vocês do campo. Tá, joia? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Estou disponível para perguntas. Mariana, com você. Muito obrigada, Pedro. Obrigada por compartilhar conosco aí esse conhecimento. Sem dúvidas, né? Foi de grande valia. Muito boa a interatividade que você trouxe também para ir discutindo ao longo da palestra. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos. Gostaria de pedir, então, só alguns minutos, tá? Para a gente poder fazer uma apresentação dos parceiros. E aí, pessoal, quem for tendo dúvidas ou já tiver anotado alguma questão aí para direcionar diretamente ao Pedro, peço por gentileza que envie nessa caixa QIA aí na lateral de vocês, tá bom? Pode enviar que já a gente vai partir para a parte das perguntas. Então, Pedro, pode beber uma água aí, rapidinho a gente retoma. Tranquilo, Mariana. Então, pessoal, agradecendo o Grupo Reagro, que é o grupo que tem fomentado, então, esses webinars, a realização dessas reuniões para discutir um pouco sobre a pecuária leiteira. Falando brevemente, nós estamos há 18 anos no mercado, iniciando desde 2002 com a Reagro Consultoria. A partir daí, a gente trouxe o Reagro Ensino, que tem os consultores como os orientadores da turma, para poder trazer um ensino aplicável. O IDEAG, que é a empresa apoiadora de software de gestão. 3R Lab, que é o nosso laboratório, nós vamos falar um pouco mais sobre ele rapidinho. O Reagro Pesquisa e a Biomip, que é a startup. Pode passar, por favor? Bom, agradecendo também, não podemos deixar, né, a Calculin, o nosso parceiro Adriano Sedon, juntamente com Israel Flamembão, trazendo aí uma empresa de consultoria em instalações e bem-estar animal. Essa empresa é referência no país. Então, tem um contato na tela, caso alguém se interesse e queira entrar em contato para saber um pouco mais sobre a empresa. Muito obrigada aí, o contato da Giane está na tela. Pode passar. Bom, trazendo aqui algumas novidades para vocês, então, caso alguém tenha interesse em estar compartilhando também ou aprendendo um pouco mais assunto sobre pecuária leiteira, nós temos 3 pós-graduação em aberto para matrícula. Então, você que é graduado em alguma área de agrárias, seja médico veterinário, zootecnista, ou queira se interessar e procurar saber informações também, sendo graduado, você pode tentar ingressar na nossa pós-graduação online, pecuária leiteira, com início previsto para outubro. Outra pós online, reprodução de bovinos leiteiros. O Guilherme, que está aí nos apoiando também, tem participação, dia 24 de novembro. E a pós-graduação online, nutrição de bovinos leiteiros. Então, caso alguém tenha interesse, a Ludmila está no WhatsApp disponível para mandar a programação, para mandar as informações do curso. Tá joia? O telefone da Ludmila é no DDD 31 99316 2729. Pode passar, por favor. Bom, pessoal, aqui é sobre um curso de gestão na pecuária leiteira, é um curso de capacitação, ok? Então, nesse não precisa que você seja graduado, é um curso mais voltado para a parte prática. Ele é um curso que tem um formato online e nós estamos com as últimas vagas para as inscrições dessa turma. Então, a gente tem aí até dia 29/9, caso você tenha interesse também em saber mais informações, pode mandar um WhatsApp. Esse outro telefone na tela também é do gerente Neto. Ele está à disposição para tirar a dúvida de vocês.
Tá joia? Então, não percam essa oportunidade, pelo menos para conhecer e entender um pouco mais. Pode passar? Bom, então, a gente tem cursos diversos aí ao redor do Brasil, né? Esses cursos em gestão da pecuária leiteira, como eu falei, o curso de capacitação presencial em alguns locais, como vocês podem ver na tela. E aí, qualquer interesse de informações sobre as datas, sobre os valores, sobre descontos ou possíveis datas de matrícula, manda um WhatsApp para a Ludmila, okay? Que ela está de plantão disponível. Pode passar? Eu chamo agora a Joyce para ela falar um pouquinho do 3R para a gente e a gente vai partir para as perguntas, tá bom? Pode falar, Joyce, boa noite. Boa noite, Mariana. Tá me escutando direito? Tá joia, pode falar. Ok, boa noite a todos. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pela palestra, como sempre foi mais um belíssimo evento. Como a Mariana comentou, me chamo Joyce, faço parte da equipe comercial do 3R Lab, laboratório de análises para o agronegócio do Grupo Reagro, com unidade em Lavras, em Minas Gerais e Chapecó, Santa Catarina. Nós realizamos análises para toda a parte de alimentação animal, silagem, feno, pré-secado, rações, matérias-primas, minerais, água, teste de qualidade de batida para as fábricas, né? Assim como solos, fertilizante e análises foliares. Pensando, então, nos nossos clientes, nós possuímos todos os selos de qualidade aqui do Brasil e somos o único laboratório que possui o selo americano. Hoje, então, eu vou deixar um convite para vocês seguirem a nossa página lá no Instagram, @3rlab, e também para vocês participarem dos nossos grupos de Facebook, WhatsApp e Instagram, voltados aí à pecuária leiteira. Vou deixar os links no chat para quem quiser participar, é bem bacana, todo dia tem conteúdo novo lá. Mari, muito obrigada. Obrigada a você, Joyce. Então, vamos partir agora para as perguntas, pessoal. Pedro, vou iniciar por algumas aqui que foram selecionadas. Então, vamos lá. Qual a sugestão para aquela vaca que possui ovários pequenos e apenas pequenos folículos? Devo esperar que essa vaca se recupere para trabalhar este animal? Excelente pergunta, Mariana. Pessoal, o que é que eu vejo em termos de folículos pequenos? Folículos pequenos é meio relativo. O que seriam folículos pequenos? Se vocês olharem naquele conjunto de dados que eu apresentei, a gente só tivemos 4 vacas e 942 com folículos abaixo de 7 milímetros. Igual, na verdade, 7 ou menor, tá? Ou seja, eu considero uma vaca com folículo de 8 milímetros pequeno ainda, correto? 8, 9, 10. Gente, a partir de 10 milímetros, essa vaca já é responsiva ao GNRH, ela já ovula. E eu sou meio assim, eu não consigo enxergar hoje muito uma fazenda a gente tratar a vaca, a reprodução individualmente. Então, pegar uma vaca, não, essa vaca tem um folículo pequeno, então por isso eu vou aplicar isso. Para mim, a vaca, ela pode ser anovular ou cíclica, se a fazenda adotou o manejo reprodutivo de fazer um IATF após o período de espera voluntário, para mim ela tem que entrar igual dentro do protocolo. Que essa vaca ela tem chance de emprenhar. A partir do momento que você coloca a progesterona para dentro do sistema, você ativa o sistema. Se ela não emprenhar dessa vez, ela pode vir um cio de retorno. Se a fazenda adota checar o cio de retorno, então ela pode até vir a se tornar gestante, ou no primeiro protocolo de ATF, ou no cio de retorno, ou mais na frente. Mas a gente, pelo menos, ligou, gente, o start da reprodução da vaca. Esse é o ponto. Tá jóia? Ficou claro, pessoal, a resposta? Se não ficou, pergunte de novo, por favor. Mariana? Jóia, Pedro. Obrigada. A gente vai acompanhando aqui também, caso ela se repita, mas a gente foi selecionando algumas. Então, próxima pergunta é, na sua opinião, em vacas que possuem grandes folículos e ausência de corpo lúteo, o GNRH seria melhor que o benzoato de estradiol no primeiro dia? Gente, se a gente tem que escolher um ou outro... Assim, eu falo para vocês que a gente fez um experimento, até foi na época que eu estava no doutorado,
eu junto com o Leonardo Melo, obviamente junto com a colaboração de todos os integrantes do grupo do professor Roberto, a gente fez um experimento com mais de 1.100 vacas, numa fazenda onde a gente testou GNRH e benzoato no dia 0. E assim, nesse experimento especificamente, a gente não detectou uma melhora de utilizar somente o GNRH em vacas anovuladas. A gente não conseguiu dividir isso. Então, o que eu falo para vocês teoricamente, sim, na vaca de folículo grande, se você utilizar GNRH, seria melhor. Mas, no Brasil, hoje, se tem utilizado muito a associação dos dois, GNRH mais benzoato. Eu diria que isso seria o mais indicado hoje. Ok? Joia. Muito obrigada, Pedro. Próxima pergunta. Está aqui. Por que alguns animais, mesmo não tendo adoecido e nem perdido muito score de condição corporal, ainda assim demoram a ciclar? Se a gente olhar essa condição de vaca, vamos supor, ela não tem adoecido e não perdeu o score, essa condição de vaca vai ser aqueles 15% que a gente colocou, que é a vaca saudável e anovular. É difícil estabelecer um motivo. Na minha cabeça, assim, gente, é que tudo que a gente vê em biologia não existe não é matemática, é 2 mais 2 é igual a 4. Existe aquela vaca que ela ovulou pela primeira vez já no pós-parto com 10 dias, e existe aquela vaca que ela vai ovular no pós-parto com 55 dias. E na média dá seus 30 dias, que é o que uma vaca holandesa geralmente demora para retornar a ciclicidade. São 30 dias pós-parto, é a média. Então, para mim, ela está dentro dessa média para alto, entendeu? Por isso que acaba tendo esses 15%. Mas, assim, esse eu falo para vocês, gente, são pouquíssimas vacas e eu tenho certeza que se você espera mais 10 dias, esses 15% vira 7%. Se espera mais 10 dias, vai cair para 3%, 2%. É isso que acaba acontecendo. Então, gente, em condição novular, o que é que a gente tem? Quanto mais tarde a gente analisar isso, menor vai ser a prevalência de condição novular no rebanho. Esses trabalhos que eu mostrei para vocês, eles avaliaram condição novular em 49 dias em leite. Ok? Ok, Mariana? Joia, muito obrigada. Temos mais perguntas aqui, está chegando bastante. Vamos lá. Pedro, de tudo que foi falado, quais as ponderações pensando em vacas girolando? Quando ciclam pela primeira vez? As condutas com vacas em anestro são parecidas com as condutas apresentadas para vacas holandesas? Excelente pergunta. Para falar a verdade, eu sinto um pouco de falta de dado em relação a rebanho girolando, tá, gente? Então, assim, o que eu vou falar aqui é o que a gente pensa, mas não necessariamente eu tenho essa informação em trabalhos. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que a rebanho girolando tem uma maior incidência, tem uma maior prevalência de condição ovular que rebanho holandês. Por quê? Por causa do sangue índicos que tem esse rebanho e por causa de algumas fazendas, inclusive, tem ainda um pouco desse efeito da presença do bezerro, esse tipo de coisa. Até que não tem presença de bezerro mesmo, mas mesmo assim, pela questão do índicos, demoraria mais. Tá? O tanto é que a gente fez um trabalho em parceria junto com o pessoal do Reário também, lá na Queimaferro, junto com o Guilherme, o Alexandre Prata, que conduziu esse experimento. Aplicou-se ECG em vaca holandesa, praticamente não se tem efeito positivo, só naquelas vacas com muito baixo score de condição corporal. Já no rebanho girolando, nesse experimento, vacas até 70 dias em leite, que foi utilizado ECG, se teve um melhor resultado na taxa de prenhez. Ou seja, você precisa desse suporte de gonadotrofina para poder aumentar a taxa de concepção das fazendas, do rebanho. Então, eu diria, a condição novular em vaca girolanda é mais impactante do que no holandês, e aí a gente tem que entrar, assim, ficar mais de olho nisso, fazer a TF7, porque ainda mais porque é um rebanho que tem uma persistência de lactação menor. Se a gente não for eficiente na reprodução, a gente vai ficar muito tempo com essa vaca seca ou com baixa produção. Então, eu acho que é um ponto bem a ser colocado e excelente pergunta.
E eu apostaria nisso, gente. Joia. Vamos lá para mais uma pergunta. Tem algo além da queda na ingestão de matéria seca que explique o porquê de vacas que adoecem ciclarem mais tarde que vacas que não adoecem? É que assim, gente, não dá para a gente estabelecer até. A ingestão de matéria seca afeta, até afeta. Se você olhar o nível ciclano de nífer, de beta-hidroxibutirato, tudo isso afeta, com certeza, a ciclicidade. Mas eu vejo muito, gente, eu não consigo. Na minha cabeça, eu não consigo isolar a baixa ingestão de matéria seca. Por que eu não consigo isolar? Porque a baixa ingestão de matéria seca, ela às vezes é consequência de algo, ou ela leva a algo. Vamos supor, a vaca que diminui a ingestão de matéria seca, ela entra num quadro de cetose, ou seja, ela desenvolve uma doença. Ou a vaca que tem deslocamento de abomaso, ela reduz a ingestão de matéria seca, que leva a um quadro de cetose, ou seja, gente, a gente sempre tem um efeito cascata, que é difícil de isolar essa questão do pós-parto, doença com ingestão de matéria seca. É uma coisa que fica um pouco misturado, entendeu? Se eu isolasse só isso, não. Se for só ingestão de matéria seca, eu iria dizer, não, a vaca entra num quadro de cetose, ou numa cetose até subclínica, às vezes, mas se diminuir a ingestão de matéria seca, ela muito provavelmente entra num quadro de cetose, e aí ela desenvolve essa condição novular. Ela aumenta a chance de desenvolver a condição novular, digamos. Beleza. O Robert Ferreira vem com uma pergunta, acho que para complementar também. Estresse calórico pode aumentar a incidência de condição novulatória? Com certeza, Robert. Com certeza aumenta a incidência de condição novular. Assim, rebanho que a gente observa, rebanho na época, vamos supor, aí no Brasil mesmo, na época do verão, quando você vai avaliar vaca no pós-parto, você observa aquelas vacas com praticamente superovulares, né, com diversos folículos grandes de 15, 18 milímetros no ovário, no ovula. O estresse calórico contribui sim. O estresse calórico diminui a célula granulosa, ela secreta estradiol, né? Ela transforma testosterona em estradiol no folículo da vaca. E o estresse térmico ele diminui essa capacidade da célula granulosa de secretar estradiol. E o estradiol, por sua vez, é quem faz o feedback negativo ou feedback positivo com o hipotálamo, que faz com que libere GNRH e depois LH para que a vaca ovule. Então, a partir do momento que você tem uma falha nessa produção de estradiol, você tem uma falha nessa comunicação com o sistema nervoso da vaca. Então, com certeza, tem um efeito, sim, a questão do estradiol. A questão do estresse térmico, ok? Joia. O Jared Meira, ele pergunta, poderíamos substituir 2 implantes de progesterona por um implante de uma progesterona injetável? Ô, Jared, excelente pergunta. O que é que eu posso falar? Eu nunca testei isso antes e eu teria um receio para fazer. O porquê que eu tenho receio é de usar a progesterona injetável para isso. Porque eu não sei quando essa progesterona injetável vai ser totalmente metabolizada. Então, o implante é muito claro para mim. Gente, quando a gente coloca o implante na vagina de uma vaca, a gente sabe que a progesterona, 1 hora depois já vai estar alta, 2 horas depois ela já atinge praticamente níveis platô, digamos, níveis de 2 nanogramas, 1 nanograma. E ao mesmo tempo eu sei que quando eu retiro o dispositivo, com 3 horas depois a progesterona dessa vaca é 0. Ou seja, ela vai muito baixa. E como eu falei para vocês, naquele momento ali da inseminação, eu preciso de uma progesterona muito baixa. Por isso que a gente recomenda 2 doses de prostaglandina. E a partir do momento que eu uso um implante e uma progesterona injetável, se você não usar uma dose muito baixa, eu tenho receio dessa progesterona injetável ainda ter um pouco de resquício dela no momento da inseminação. E isso pode te atrapalhar na sua taxa de ovulação e na sua taxa de concepção, ok? Mas assim, é uma estratégia, é uma boa ideia para se fazer uma pesquisa em cima disso. Mas eu não diria para se utilizar isso agora, ok? Joia.
Vou fazendo aqui as perguntas, tá, Pedro? Qualquer Tá, pode coisa fazer, você me Mariana. interrompe. Fica à vontade, não tem. Esse aqui é o momento bom. É o melhor Então, tá, da joia. apresentação são as perguntas. Temos algumas ainda? Então vamos lá. Pensando na pergunta do estresse calórico, faz sentido usar o GNRH no momento de inseminação em fazendas que têm mais problema de estresse calórico? É, faz sentido, mas mais uma vez eu falo. Eu acho assim que a utilização do GNRH mais o benzoato é uma boa ferramenta. Se você tiver que escolher um ou outro, eu diria para utilizar o GNRH, você não vai ter diminuição na sua taxa de concepção, de jeito nenhum. E tende a melhorar a sua. Muito pelo contrário, tende a melhorar a sua taxa de concepção. Mas se você puder utilizar os dois, você aumenta a sincronização desses animais. Joia, obrigada. O Hélio, ele traz uma pergunta. A condição anovulatória vai influenciar o tamanho do ovário? É certo dizer isso? Hélio, depende do tipo da condição no ovular, tá? Eu não posso dizer que, vamos supor, uma vaca cíclica, ela tem um ovário maior que uma vaca novular. Por quê? Porque eu tenho vaca em condição novular que é vaca cística, que tem ovários, assim, por causa do folículo cisto, do cisto que ela tem no ovário, então eu tenho um ovário com folículo de 50 milímetros e 40 milímetros, e faz esse ovário ficar muito grande. Então é difícil eu falar isso. Então eu não diria que dá para a gente falar de tamanho de ovário. Tá? Assim, se você pegar uma vaca com condição ovular de folículos pequenos e a cíclica vai ter ovário maior. Mas uma vaca cística com uma vaca cíclica, a vaca cística vai ter um ovário maior. Porque assim, o tamanho do ovário é exatamente reflexo do que tem no ovário. Se tiver um cisto, ele vai ser grande. Se tiver um corpo lúteo, ele vai ser maior do que se só tiver folículo pequeno. Então, assim, o tamanho do ovário exatamente retrata o que tem nele. Por isso que é difícil a gente afirmar isso, ok? Joia, obrigada. Vamos partindo aqui agora para as finais. O Denis Rezende, ele pergunta. Quando usamos os dois dispositivos, preciso usar 2 implantes novos ou podemos usar implantes reutilizados? Esses experimentos que eu mostrei para vocês, gente, são todos com dispositivo novos, tá? O que é que eu posso falar? O dispositivo novo, ele dá uma concentração de progesterona um pouquinho mais alto que o dispositivo usado. Isso em vaca de leite. Em vaca de corte nem muda tanto isso. Mas em vaca de leite muda. A gente vai ter um efeito da colocação dos dois dispositivos menor. Porque já que a gente quer, com 2 dispositivos, o efeito que a gente quer é aumentar a concentração de progesterona. Para que essa vaca tenha concentração de progesterona alta e o folículo dela seja de melhor qualidade e ela tenha uma maior taxa de concepção. A partir do momento que você usa 2 dispositivos usados, você vai baixar um pouco. Dependendo do nível de produção de leite dessa vaca, pode não ser suficiente, tá? Então, a recomendação principal é que seja novo, mas, obviamente, se não tiver condições e tiver que usar usado, utiliza usado é melhor que um só dispositivo usado. Joia. Vamos partir aqui para a última pergunta. É do Flávio Odman. Ele pergunta, como coleiras de monitoramento podem ajudar no uso das IATFs? Quero dizer, quem usa somente IATF, faz sentido o uso da coleira? Excelente pergunta. Se você só usa IATF, gente, eu particularmente, obviamente que tem que avaliar o sistema, tá? Então, é a opinião que eu vou falar aqui, é uma opinião minha, mas que sempre que eu vou para uma fazenda, a gente tem que observar se o sistema comporta isso. Eu gosto muito daquela estratégia da gente fazer a IATF e intensificar a observação de ciclo de retorno por volta dos 21 dias após aquela IATF. Eu gosto muito desse modelo. E que se você usar essa coleira, vai te ajudar muito. Ou seja, você tem a vaca inseminada e ali do dia 18 ao dia 23, teoricamente é para ter uma maior concentração de cio daquelas vacas inseminadas anteriormente. Caso você não use só IATF no rebanho, eu ainda sou daquele que para mim, IATF, a gente não tem que observar cio.
Então, se é só IATF no rebanho, é fazer IATF em todas as vacas. Embora a gente sabe que vaca que não dá cio, após o protocolo IATF, ela tem uma taxa de concepção menor. Isso é fato. Mas eu ainda sou daquele que, não, é IATF, então fecha os olhos e insemina todo mundo. Ok? Mas se você tiver o colar, eu acho que ajuda muito na observação do cio de retorno e que é uma boa ferramenta. Ou, às vezes, você faz uma análise do rebanho e diz assim, olha, eu inseminar e toma uma decisão da seguinte maneira, eu estou inseminando vaca que não está dando cio e o resultado está muito ruim, mas muito ruim mesmo. Então, vale a pena eu nem inseminar esses animais e já protocolar. Aí você toma uma ação em cima dessas vacas que não foram detectadas em cio. Pode ser, tem que avaliar o caso a caso, mas são essas opções que eu deixo à disposição aí. Muito bom, Pedro, muito obrigada. Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou presente aqui até o final, por ouvir todas as dúvidas. Sinto por não fazer todas as perguntas, a gente recebeu bastante, mas a gente tentou selecionar e agrupar aqui, né, a maioria das perguntas, para que sanem a dúvida de vocês. Dizer também que estamos à disposição. Pedro, muito obrigada pelo seu momento aí de trazer todas essas informações e esse conhecimento compartilhado conosco. Vou passar a palavra para você fazer as considerações finais, mas gostaria também de agradecer o Guilherme, que esteve conosco aqui em apoio nos bastidores. Guilherme Correia é o nosso consultor da equipe Leite Reagro, e ele também faz parte do ensino, especialista em reprodução em vacas leiteiras. Mas, Pedro, mais uma vez, muito obrigada, eu passo a palavra, espero que tenha contribuído aí também com você, e a gente fica à disposição. Mariana, muito obrigado, eu que agradeço, tanto você como ao Guilherme pela lembrança. Como eu falo, a parceria com o Reagro já é uma parceria já de longa data, né? Eu estava no doutorado ainda quando a gente começou essa parceria, inclusive alguns dos experimentos foram feitos em parceria com o Reagro, do meu doutorado. E assim, eu me coloco à disposição, gente. Eu vi alguém perguntando aqui se eu tenho Instagram, eu não tenho Instagram, tô até achando que eu vou ter que criar, gente. Um Instagram, mas eu não tenho Instagram ainda. Mas assim, vocês podem mandar e-mail, que assim, eu estou à disposição. Feito, eu falo para vocês, para mim, um momento feito isso é um momento ímpar. É um momento que tudo que a gente faz, gente, na pesquisa, é exatamente para isso aqui, é para apresentar para vocês que vão usar isso no campo. Para o produtor rural que nos assiste, para o veterinário que está no dia a dia, lá atendendo seus clientes, atendendo as fazendas. Então, tudo que a gente faz é exatamente pensando nisso, é na gente desenvolver soluções para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado à equipe do Reagro pela oportunidade. Guilherme, Mariana, muito obrigado. E eu fico à disposição. Eu vou colocar meu e-mail, eu vou passar meu e-mail para a Mariana, gente, e ela passa para todos vocês. Eu acredito que deve ter uma comunicação fácil aí entre o pessoal inscritos nesse webinar. Ok? Sim, a gente disponibiliza o seu contato e também, pessoal, a gente vai deixar a palestra, vai subir dentro de alguns dias novamente o vídeo, caso alguém tenha perdido alguma informação e queira assistir novamente. Tá, Pedro? Pode deixar comigo, sim. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também ao Pedro Campos e a Joyce, que esteve presente nos bastidores. Pedro, espero revê-lo novamente numa próxima oportunidade também, discutindo um pouco mais sobre esses assuntos de leite, e estamos à disposição. Tá, joia, Mariana. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.